esse material do ângulo, ele é um bom material, porque ao mesmo tempo que nós vamos estudar atividade industrial no Brasil em geografia, nós vamos estudar a Era Vargas, estamos estudando Era Vargas em história, sabe? Então, um conteúdo complementa o outro. Naturalmente, esse material, é difícil elogiar material, esse material ele vai promovendo a famosa transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? Isso é muito bom para vocês que vão prestar Enem, porque muitas questões elas trazem esse aspecto inter e transdisciplinar. Sem contar que o conteúdo e o conhecimento se tornam mais completos quando você os examina sob diferentes pontos de vista, né? E para com essa história da gavetinha do conhecimento. Você joga tudo lá, fecha a gaveta, abre outra, fecha a geografia, abre história, abre sociologia. Não, você vai linkando os assuntos e o seu cérebro vai se acostumando com isso, você vai se tornando mais analítico, vai se tornando mais crítico, é muito bom. Pois bem, começando então com a atividade industrial no Brasil, nós temos hoje, mais ou menos, no atividade industrial 1, como ocorreu o início da industrialização no Brasil até aí os dias de hoje, né? Então, nós estamos no caderno 6, aula 22, página 252. Essa semana é a semana das aulas 22, né? Tem aula 22 de Geografia do Brasil, Geografia Geral, História do Brasil e História Geral. Bem, vamos lembrar primeiro nosso papel durante o período colonial. Nosso papel era apenas como complemento da economia metropolitana, tá? O papel do Brasil como colônia de exploração não era produzir manufaturas, tá? Era produzir gêneros tropicais, mandar metais preciosos, absorver escravos e manufaturas, ao contrário. Vender muito e cobrar pouco, né? E, ao contrário, comprar pouco e pagar muito pelos produtos importados. Então, isso já estava dado no projeto de Brasil durante o Pacto Colonial. E a partir dessa infraestrutura econômica, você vai criando a superestrutura social, que de alguma forma se mantém até hoje, né? Os latifundiários, etc., né? Entendendo aí o Brasil como uma ampla área de exploração agrícola. Para quebrar esses baronatos é muito difícil, muito difícil. Tá? Getúlio Vargas fez isso, mas à custa de muito sangue, repressão, cooptação, um circuito externo favorável, tá? Um cenário favorável externamente. Então é complicado. No Brasil, nós chegamos até a quebra dos teares, ordenada por Dona Maria I, a louca, mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I, bisavó de Dom Pedro II. Essa mulher mandou quebrar os teares, né, os lugares onde se fabricava lá o tecido no Brasil, para que nós fôssemos obrigados a importar tecidos, tá? Depois veio a nossa independência, mas uma independência meio manquitola, né? Porque quem continuou no poder foram os latifundiários. Lá por meados do século XIX é que surge a primeira tentativa de industrialização do Brasil. Pessoal, meados do século XIX, sendo que a Revolução Industrial primeira tinha acontecido na primeira metade do século XVIII. Então nós estávamos aí uns 130 anos atrasados, mais ou menos. Mais ou menos. O coitado do Barão de Mauá, bom, coitado de mim, né, que ele foi muito rico, o Irineu Evangelista de Souza, aproveitando a tarifa protecionista Alves Branco, preciso fazer uns exercícios, hein? A tarifa protecionista Alves Branco, né, que era uma tarifa que elevava o preço dos produtos importados, ele tenta encontrar condições para fazer a industrialização no Brasil, né? Mas não consegue, ele esbarra em vários obstáculos. Um dos primeiros foi esse aqui, ó, a sabotagem das elites agrárias que estavam fortemente incrustadas no aparato do Estado. Então, eles eram ministros, eles eram chefes de gabinete, que bloqueavam verbas, que
impediam que leis que favorecessem a indústria fossem aprovados, né? Fossem aprovadas, até porque eles eram, além de latifundiários, escravistas, né? Eles não entendiam o progresso como algo que pode abarcar toda uma sociedade. Eles tinham uma visão limitada, estreita, né? Que só beneficiava a eles mesmos. Eles queriam pôr o Estado brasileiro para trabalhar para eles. Tá? O mercado consumidor extremamente restrito. Deixa eu mandar o link aqui, peraí. Pensei que eu tivesse mandado para todos. Só um minutinho, já estou mandando. Pronto. Um mercado consumidor extremamente restrito, por conta da escravidão, né? O escravo não consome. E o senhor, para aumentar a lucratividade que o escravo dá para ele, o mantém com o mínimo ali apenas para subsistência. A gente costuma dizer que a administração, em termos do escravo, é baseada no princípio dos 3 P's, né? Que seria pano, os tecidos grosseiros de algodão, pau, a violência física e o pão, né? Uma alimentação muito próxima apenas do básico. São os 3 P's, tá? Para poder fazer a administração. Então, esses escravos não consumiam, eles não consumiam. E sem mercado consumidor, e tem que ser também um mercado consumidor, digamos assim, desprovido de qualquer meio de subsistência, né? Para que ele possa vender a mão de obra dele, para que ele possa vender a mão de obra dele ao preço que o capitalista quiser comprar. Então, abaixo ainda do escravo, nesse sentido, está o proletário. E quando ele precisava de mão de obra qualificada, o Barão de Mauá importava essa mão de obra da Europa a preços elevadíssimos, né? Trazer um engenheiro da Inglaterra, trazer sei lá, um mestre de siderurgia de outro país aí, né? Geralmente da Inglaterra, isso ficava muito caro. Tudo isso acaba inviabilizando a atividade industrial aqui no Brasil. No fim, até os parceiros ingleses dele, né, como o Rothschild, por exemplo, acabam fazendo isso, né, acabam sacaneando o Barão de Mauá, né, eles dão um golpe neles lá, que ele está precisando de caixa, e depois eles se vingam. Bem, tirando ele de vários negócios. No século XX, nós temos, pessoal, um surto de industrialização. Cuidado, surto de industrialização, não um processo de industrialização, tá? Não misturem aí as duas coisas. Então, por conta dos capitais acumulados pelo café, os capitais que antes eram invertidos na escravidão e agora estão ociosos também começam a ir para a indústria. O pessoal do café, para não colocar todos os ovos na mesma cesta, né, diversificar os investimentos. A chegada do imigrante para a mão de obra, né, a rede ferroviária para o transporte, tanto do trabalhador quanto o transporte da matéria-prima e depois do produto fabricado para venda. Tudo isso colabora para que haja um surto industrial no Brasil. E aí vem essa ideia aqui, né? Ó, os choques externos, que nos leva à industrialização por substituição de importações. Quer dizer, nós passamos a produzir internamente aquilo que antes nós importávamos. 3 choques no centro capitalista, né? Uma desorganização produtiva no centro capitalista que abre espaço para a industrialização no Brasil. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, que os países europeus e também os Estados Unidos, voltados para a guerra, não conseguiam mais nos abastecer, e aí nós tivemos que produzir internamente. A crise de 29, né, que deixou muito capital, muita máquina, muita fábrica parada lá no primeiro mundo, e essas fábricas, então, descem aqui para o Brasil, né, vêm aqui para o Brasil, Argentina, México, mas então o Brasil recebe a partir de 1930, naturalmente, com Getúlio Vargas, uma grande quantidade de equipamentos, máquinas, e mesmo as empresas transnacionais, né? Era preciso, então,
preparar o Brasil para uma nova etapa da acumulação capitalista. Isso que vai fazer é o Getúlio Vargas. Vai preparar aí as condições para o Brasil receber esses investimentos, né, para que o Brasil seja, então, que ele tenha o arcabouço institucional necessário, quer dizer, tem a organização da mão de obra, tem o controle dessa mão de obra nas mãos do Estado, através do controle sindical e do corporativismo, né, da negação da luta de classes, também a preparação desses trabalhadores através do Senai, etc. Tá? Então nós temos aí uma mudança de paradigma a partir de Getúlio Vargas, a partir do colapso da cafeicultura por conta da crise de 29 e também o contexto externo de transposição das indústrias do primeiro mundo para os países subdesenvolvidos industrializados, como o que o Brasil se tornou. E o terceiro grande choque, né, da primeira metade do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, aqui, de novo, nós conseguimos nos industrializar. Né? Ainda Getúlio Vargas, com a concentração de terras no campo, né, desloca trabalhadores do campo para a cidade. Lembra que os trabalhadores do campo só tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos em 1988, né, na atual Constituição. Antes, os direitos trabalhistas da CLT era só para os trabalhadores urbanos, não para os trabalhadores do campo. Bem, aí depois vem a Era Vargas, né, que nós estamos estudando em História. Uma das coisas importantes que o Vargas faz, então, é preparar essas condições institucionais, ó, as leis trabalhistas. Ao invés de deixar os trabalhadores lutar para conquistar essas leis, ele vai fazendo leis mais ou menos de acordo com os interesses do governo, com os interesses dos patrões. Lembra Getúlio Vargas? O duplo jogo de Getúlio Vargas não é apenas no aspecto externo, né? Flertar com o nazismo e casar com os Estados Unidos. É, ao contrário, também no aspecto interno, né? Fazer o jogo dos patrões e dos empregados, é o duplo jogo. Tá? No caso aqui dos empregados, nós temos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, incorporada à Constituição, né? E que entra em vigor a partir de 1943. Então, são várias leis que foram se acumulando até a promulgação da CLT. Carteira profissional, 13º, limite da jornada de trabalho, era 48 horas, hoje em dia 44, não chegamos ainda às 40 horas semanais, né? Enfim, uma série de leis, né, salário mínimo, que foram sendo promulgadas aí ao longo do Vargas. Descanso semanal remunerado. Para treinar a mão de obra para essa nova etapa de acumulação capitalista, foi criado o Sistema S, né? Sistema Nacional da Indústria, do Comércio, Serviço Nacional do Comércio, né? O SESI, que inclusive, para nossa tristeza, né, foi embora de Ribeirão Pires, né? Bem, então, nós vamos ter aí o SESI, vocês lembram, né, para treinar os filhos dos trabalhadores, né? O Senai, depois que eles terminavam o ensino fundamental no SESI, eles iam para o Senai aprender a ser presador, torneiro, enfim, né? O SESC para dar opções de lazer e o SENAC para treinar trabalhadores do comércio, da hotelaria. Pois bem, o controle dos sindicatos através do peleguismo, dos juízes sindicais, e depois a criação da indústria de base no Brasil. Então, Getúlio Vargas foi importante também nesse sentido aqui, ó. Primeiro, conseguindo que os Estados Unidos, em troca do apoio brasileiro à causa aliada na Segunda Guerra Mundial, nos ensinasse a fabricar aço, que já era uma tecnologia consolidada lá nos países desenvolvidos, né? Então não tinha problema se ela viesse aqui para a gente. Aí então eles nos ensinam a fabricar aço. Por sinal, a CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, só foi inaugurada já no período do Dutra. Vargas nem era mais presidente. Tá? E em 1953, a criação da Petrobras,
para explorar, dentro da campanha O Petróleo é Nosso, para explorar aí as possibilidades do petróleo brasileiro, tá? Então, de novo, né, 53, 54, Vargas comete suicídio. Mas deixou um legado, né, no mínimo, deixou um legado. Pegou, como nós já dissemos nas aulas de história, um país que era rural, um país agrícola, e devolve um país urbano industrial. Depois do Vargas vem o JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Mineiro, ó, já dentro do contexto da democracia populista. Ele traz para cá as indústrias de bens de consumo duráveis. E, novamente, né, vou falar, indústrias essas que estavam ficando obsoletas lá no primeiro mundo, né? E aí elas vêm aqui para o Brasil. Ele traz a Volkswagen, ele traz a Mercedes, a Scania, que ficam ali no ABC, né, ficam aqui no ABC, na nossa região, por conta da presença da mão de obra, por conta da proximidade com as áreas fabricantes de aço, com o Porto de Santos, né, por conta também dos capitais acumulados das indústrias que já havia aqui na cidade de São Paulo, né, na região metropolitana de São Paulo. Ele traz então para cá a indústria automotiva, tá? Ao mesmo tempo que isso é bom, porque traz emprego, porque moderniza o país, né? O parque tecnológico e industrial do país, é ruim, porque é uma industrialização dependente dos investimentos dessas transnacionais. Não é tecnologia nacional, é tecnologia lá do centro capitalista. Então, nós ficamos na mão dessas transnacionais de capital automotivo. E daí? E daí que ele vai construir um montão de estradas dentro dos projetos de infraestrutura dele, né? O famoso plano de metas, né? Os 50 anos em 5, fazer o Brasil avançar 50 anos em 5 anos de governo, né? Ele vai criar um monte de estrada para que essas transnacionais possam pôr seus carros e caminhões para circular. E, por outro lado, vai sucatear as ferrovias. E vai gerar um desequilíbrio no transporte gigantesco aqui no Brasil. Porque você sabe, até hoje, né, cerca de 75% de toda a carga brasileira é transportada através de rodovias e não de ferrovias. Esse é o rodoviarismo, né? Rodoviarismo. Hidrovia, então, nem se fala, né? Hidrovia é quase nada num país tão cheio de rios como é o Brasil. Então, em termos industriais, ele traz isso aí para a gente. Depois, na época dele ainda, nós temos a questão da divisão das tarefas produtivas, né? A divisão das tarefas produtivas no campo industrial. Já ficou bem claro, né? Se a gente retomar, ó, o Estado, desde Getúlio Vargas, ficou com a produção de aço, com a indústria petroquímica, construiu grandes refinarias, né? Refinaria Duque de Caxias, aqui a Recap, refinaria de Capoava, Paulínia, lá perto de Campinas, né? Então, necessita de grandes investimentos e o retorno desse capital é super demorado. Quando vai haver o retorno do capital investido pelo governo, esse sistema todo é privatizado. A Vale do Rio Doce, né, que Vargas criou também. O capital transnacional, esse que veio com Juscelino e tal, fica com os setores que não geram muitos empregos, que eles são mais intensivos em tecnologia, tá? E que tem maior lucratividade também. Setor automotivo, setores mais avançados. E o capital nacional fica com o que sobrou. A indústria leve, intensiva em mão de obra, né? Como a indústria têxtil, como a indústria de brinquedos, como a indústria alimentícia, tá? Acaba ficando nas mãos do capital nacional. Pouca técnica, menor lucratividade. E hoje em dia perdendo espaço para os chineses, etc. Tá? Nossa industrialização segue esse modelo. Vocês lembram? Ó, 3 modelos de industrialização, né? A industrialização clássica, feita pela burguesia,
de cada país, a industrialização pela via prussiana, que é a via alemã de industrialização, em que a nobreza e a nobreza com interesses burgueses se associa à burguesia industrial e aí, com o apoio do Estado, promove a industrialização. O Japão fez assim também. E a nossa, que é a industrialização retardatária, né? De fora para dentro. Nos anos 60, então, temos a linha do tempo, né? Na linha do tempo, nós... Eita, essa linha do tempo ficou muito torta, rapaz. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, paciência. Deixa eu ver aqui, peraí, vamos fazer um negócio diferente aqui. Na linha do tempo que nós estamos tentando passar para vocês, as coisas acontecem mais ou menos desse jeito, quer ver? Ó? Então, vamos ver aqui rapidinho. Ó, nós começamos lá no período colonial, né? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, pronto. Então, começamos lá em 1500 com a proibição. Né? O Brasil não podia ter nada disso, aqui na faixa 1500. Depois, lá pelo século XIX, nós temos a era do Barão de Mauá, mais ou menos aqui, assim, vamos fazer de conta. Né? Então, aí por 1850 até 1870, nós temos a era Mauá, a tentativa de industrialização a partir dos investimentos de Irineu Evangelista de Souza. Depois nós temos surto de industrialização já nos anos 20, mais ou menos, né? Então, já no século 20, nós temos o surto de industrialização, né? Por conta dos capitais do café, das ferrovias, da imigração. Então, aqui, ó, café mais imigração. Tá? E conseguimos aí um início de industrialização. A partir do Getúlio Vargas, a situação começa a ficar diferente. Então, Getúlio Vargas realmente lança as bases da nossa indústria. Indústria pesada, né? Aqui, vou fazer Vargas aqui, né? Então, anos 30 até anos 30/60. Nós temos Vargas mais JK. Vargas mais Juscelino Kubitschek de Oliveira. Indústria pesada e a indústria de bens de consumo duráveis. Depois, num outro momento, a partir dos anos 60, é o que nós vamos ver agora, nós entramos numa mudança. Então, primeiro, nos anos 60, nós temos anos 60, 80. Nós vamos ter, de um lado, o João Goulart, que com as suas ideias de reformas de base, etc., né? Aqui, ó, acabou gerando uma desaceleração econômica muito grande, muita agitação política, né? As próprias indústrias começaram a tirar o pé do acelerador, e depois a ditadura militar. Aqui na etapa da ditadura, nós temos uma forte intervenção estatal, né? E depois o chamado milagre econômico. Só que esse milagre econômico foi feito à custa de muito endividamento, né? E quando veio o choque do petróleo, o Brasil não tinha mais como bancar esses empréstimos que ele tinha feito, né? Os credores começaram a nos cobrar, né? Começou a ficar uma situação assim bastante complicada para manter o ritmo de crescimento econômico. Pra vocês terem uma ideia, em 68, 69, o Brasil cresceu aí a taxas chinesas de 13% ao ano. A ideia era manter um crescimento na faixa de 10%, né? Mas isso era praticamente impossível diante do cenário que estava se estabelecendo. Dessa forma,
com essa situação complicadíssima, a própria ditadura militar vai, por assim dizer, perdendo a sua capacidade de se manter, né, de se legitimar. Né? É quando, então, ela perde apoio popular, temos lá a eleição do Sarney, né, a década de 80, quando eu entrei no mercado de trabalho, é chamada de década perdida, né, eu achava até que era alguma coisa pessoal, porque só eu entrar no mercado de trabalho começa a crise, né? Então, nós temos aí a década perdida dos anos 80, e nos anos 90, aqui o finalzinho aqui da nossa linhazinha do tempo muito mal feita, nós temos a partir dos anos 90, nós temos uma outra coisa acontecendo, que é o fenômeno da globalização. Então, com o Collor de Mello, com o Fernando Collor de Mello, deixa eu copiar essa aqui. Com o Fernando Collor de Mello, nós temos uma outra coisa acontecendo. A partir dos anos 90, o Brasil se insere aqui na globalização, só que de uma forma, claro, né, super, vou dizer, super dominada, né? O Brasil visto apenas como uma área que deve servir para importações. O Brasil, a partir dos anos 90, vai passar por um processo de abertura econômica no campo industrial e desindustrialização. São dois fenômenos que acontecem aí praticamente de forma concomitante, né? A desindustrialização do Brasil, né? Ela vai ser um atraso bastante grande aí. E essa desindustrialização continua até hoje, né? Se você percorrer aí as áreas do Brasil, você vai perceber uma redução bastante significativa da atividade industrial, né? Na nova divisão internacional do trabalho, nós ficamos aí com a parte de produzir gêneros de primeira necessidade, no campo agrícola, no campo da mineração, né? Acabamos ficando numa situação realmente vergonhosa, né? Vergonhosa. O Brasil, eu acho que está mudando para pior aí o seu papel no mundo, né? O seu papel na divisão internacional do trabalho. Então nós temos aqui o Vargas, deixa eu trazer para cá essa daqui, ó. E depois nós vamos estudar mais cada uma das formas que o Vargas fez aí, né, para conseguir industrializar o Brasil. E os anos 90, então, para fechar a nossa linha do tempo, está lá no outro slide, né? Vamos colocar aqui, eu estou tentando fazer o negócio tá mais ou menos razoável, mas está difícil. Bom, então, pronto, foi, Ferres. Deixa eu pegar aqui esse aqui para cá. E aí, vamos só marcar aqui anos 90, que é quando assume o governo o Fernando Collor de Mello. E na sequência do Fernando Collor de Mello, o Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, nos anos 90, é a globalização econômica, o processo de desaglomeração industrial seletiva e a clusterização, né? Além da privatização daquelas empresas públicas que eu falei, o setor siderúrgico, o setor de telecomunicações, o setor petroquímico, todos eles são transferidos para a iniciativa privada, trocando o monopólio público pelo monopólio privado. As empresas estrangeiras, então, fazem a festa comprando empresas públicas no Brasil com dinheiro do próprio governo, né? Dinheiro do BNDES. E nós acabamos nos desindustrializando. O Brasil, na nova divisão internacional do trabalho, está tendo muita dificuldade para se manter como país industrializado, porque as indústrias estão se mudando do Brasil para lugares mais baratos ou simplesmente estão importando e colocando o selinho delas nos produtos. Tá? Bem, depois tem aí porque a indústria se concentra aqui na nossa região, né?
os capitais da economia cafeeira e também o dinheiro que a lucratividade que esse capital vai gerar, ele vai permitir que as primeiras indústrias sejam instaladas aqui. E aí, indústria atrai indústria, né? Indústria atrai indústria. Tá? Uma infraestrutura urbana já montada até por conta do café, né? Com as ferrovias, com as rodovias, com as linhas telefônicas, linhas telegráficas. Ora, se você tem bastante gente para produzir, você tem bastante gente para consumir. E essa gente que veio para o Brasil já tinha experiência na atividade industrial, tá? Além disso, nós temos aqui os investimentos na CSN, né, no complexo petroquímico, então a indústria de base instalada também no Sudeste. Todo esse conjunto de fatores, naturalmente, atrai as multinacionais, as transnacionais para cá. Né, ó, mercado consumidor, mão de obra, indústrias de base, tudo que possibilitou a industrialização atrai mais indústrias para o Sudeste. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo tornam-se, então, polos industriais da maior importância. Olha aqui, ó. Olha a concentração das indústrias aqui na nossa região. Né? Aqui já é o Paraná, aqui para baixo já é alvo da dispersão industrial, né? Mas se você pegar aqui São Paulo, Rio e Minas, você percebe que a presença de indústrias é muito maior, né? É muito maior. Principalmente se você considerar bens de consumo duráveis, né? Os verdinhos aqui tem muito mais. Ó. Aqui para cima quase não tem no norte e nordeste, né? Tá? E a indústria de bens intermediários, que é a indústria de fabricação de máquinas e equipamentos, aqui vai ter também. Bom, aí temos aí os exercícios, vamos dar uma olhadinha? É possível afirmar, através de uma visão de síntese do processo histórico da industrialização no Brasil entre 1880 e 1980, que esta foi retardatária em cerca de 100 anos, foi aquilo que eu falei, né? Primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, 100 anos depois no Brasil. Podemos identificar 5 fases para o nosso desenvolvimento industrial, tirando a fase da proibição, 1880 a 1930, 30 a 55, Vargas e Juscelino, 80 a 30, o surto industrial, 56 a 61, aqui é o Juscelino ainda, né, e o Jânio Quadros, 62 a 64, a desaceleração do João Goulart, e 64 a 80, ditadura. Então, vamos lá. Modelo de desenvolvimento. Leia com atenção e identifique a fase de desenvolvimento industrial. Modelo. Como que é a resposta disso aqui? Sequência, tá. Então vamos lá. Modelo de desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, sem descentralizar a indústria do Sudeste, né? O ABC é prova disso, tá? Corresponde ao período de Juscelino Kubitschek de Oliveira, tá? Com incremento da indústria de bens de consumo duráveis e setores básicos. Então, essa do Juscelino é aqui, ó. Então, é o número 3. Vamos ver qual que tem aqui. Número 4, desculpa. Qual que é o número 4? Deixa eu ler. 1, 2, 3, 4. Na 62. Bom, modelo da política, vamos ver a próxima. Da Getúlio Vargas, autônomo. Getúlio Vargas é 30 a 55. Então, aqui é 2, né? Segundo aqui vai ser 2. Então tá certo. 4, 2, 1, 3, 5. Então, aqui é a primeira. Na ordem ela é 4, essa aqui, ó. Indústrias de bens de consumo não duráveis, dependência brasileira. Isso. Então tá certo. 4, essa primeira. Isso, tá certinho. Obrigado. 4, depois a segunda com o Juscelino, depois a terceira e a última aqui, ó, submetido a constrangimentos econômicos, financeiros e sociais pelo seu endividamento. É 64 a 80 a industrialização do período militar. E a 3 aqui, a penúltima, então, né, é o processo industrial motivado, retardado, né, pela instabilidade política, o período do João Goulart, 62, 64. Então,
primeiro 4, 2, 1, 3 e 5. Tá certo. Ok. Depois, questão número 2. Política para o desenvolvimento do Vargas no Estado Novo. Né? É a indústria de base, alternativa A, né? Aqui, ó, a exemplo da siderurgia. Ó, tá? Então, a construção da CSN, né? É o grande símbolo dela. Tá? Aqui fala de indústria de base, aqui embaixo já é anos 90, né? Ó, privatização dos setores industriais de base. Bem, essa então é a aula de geografia. Só dúvidas na aula de geografia? Eu não sei se eu salvo ou não. Ah, não vou salvar, não. Depois eu faço aquela linha do tempo de novo. Vai piorar. Tudo vai piorar. Tudo vai piorar. Né? Inclusive porque o atual governo, o nosso atual modelo de desenvolvimento, isso já vem desde o governo do PT, viu? É um modelo de agroindústria, o nosso papel no capitalismo industrial do mundo mudou, né? Então, tem alguns candidatos que falam no desenvolvimento da indústria, só um minutinho que desligou aqui, falam no desenvolvimento da indústria farmacêutica, da indústria bélica. Ou nós damos um salto na direção de uma industrialização completamente nova, moderna, diferente, ou nós vamos nos desindustrializar mesmo. Né? E a industrialização, se ela continuar, vamos dizer que tivesse um milagre, que a gente conseguisse entrar na quarta revolução industrial, ela é poupadora de mão de obra. Então, os empregos não estão mais na indústria, os empregos estão no setor de serviços, até porque a nossa demografia, a gente nunca deve perder isso de vista, ela também é decrescente, fazendo com que a gente tenha menos mão de obra para, para a indústria, né, para baratear esse fator de produção que é mão de obra. Então, eu acredito que haverá uma desindustrialização ainda pior, até porque teve muita pequena indústria que já fechou as portas, né? E, na melhor das hipóteses, elas vão ser compradas por indústrias maiores. É hora de concentração do capital. Tá bom? Bem, vamos então para história, rapidinho. Cadê a história? Em história, nós vamos estudar o Estado Novo, que a gente acabou de falar dele, ainda na era Vargas, né? Estado Novo é a aula número 22 de Geografia, de História do Brasil. Estado Novo é a ditadura de Getúlio Vargas. É a ditadura varguista propriamente dita, né? Então, só para relembrar, Vargas teve o período do governo provisório, depois o período do governo constitucional. Em 1937, ele dá o golpe do Estado Novo, baseado no pressuposto mentiroso, né, do plano Cohen, e aí, a partir de agora, ele está governando como ditador, né? Ele está governando como ditador. Então, é um novo momento histórico que o Brasil vai passar. Bom? Saco. É um novo momento histórico que o Brasil vai passar de 1937 até 1945. Para começar, então, vamos lembrar que no início o Vargas flertou fortemente com o fascismo, né? Fortemente, inclusive mandou embora aqui do Brasil a Olga Benário Prestes, extraditou ela mesmo, estando ela grávida, e ela acaba morrendo lá nos campos de extermínio de Adolf Hitler, né, na Alemanha, a mulher do Luiz Carlos Prestes. Vargas também, nessa época, proclamou a CLT, vocês viram isso agora, em 43, que é muito inspirada na Carta del Lavoro, lá da Itália fascista, né? As principais características, então, a ditadura fascista, aqui, ó, censura, repressão e controle dos trabalhadores. Contra os trabalhadores é isso aqui, tá? O peleguismo.
você nomear os diretores dos sindicatos, você intervir nos sindicatos, você realmente controlar o movimento trabalhador, inclusive manipulando ele, oferecendo direitos ao trabalhador para que ele, trabalhador, se desarticulasse e não lutasse por esses direitos. Aí, ó, perseguição a comunistas, inclusive torturando, matando, né? O trabalhismo, que é a ideia de um crescimento nacionalista, pelo menos com um discurso nacionalista da indústria, né? E a consolidação das leis trabalhistas, tá bom? CLT. Esse S aqui, se eu quisesse realmente colocá-lo, eu deveria tê-lo colocado. Pronto. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que até hoje está em vigor, né? Até hoje está em vigor. Andaram mexer um pouquinho nela recentemente aí, tirando direitos, né, do trabalhador. Quando fala em reorganização, reestruturação, reforma, pode acreditar que vai sobrar para o trabalhador. Bem, a legitimação se dava de duas formas, quer dizer, como que o governo se tornava legítimo diante do povo? Primeiro, através da força. Se você é contra Vargas, você é contra o Brasil, né? Você está sendo aí um empecilho para o crescimento do país. E, por outro lado, a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer uma imagem bacana de Getúlio Vargas, né? Para que Getúlio Vargas tivesse uma imagem, um mito do pai dos pobres, né? A ideia de que Vargas era o paizão dos pobres, o cara que estava dando os direitos para o trabalhador, até mesmo um culto à personalidade. Olha, o tamanho da figura de Getúlio Vargas sendo carregada nos ombros pelos trabalhadores num discurso de 1º de maio, né? Numa comemoração do 1º de maio, que o trabalhismo adotou como sua data durante o governo Vargas. Então, é a figura do líder sobreposta à massa, né? Bom, você se lembra, nós tivemos uma ótima Constituição em 34. Essa Constituição foi substituída por outra em 37, chamada de A Polaca. Aqui é um jogo de palavras, né? Primeiro porque o Francisco Campos não se preocupou em fazer uma nova Constituição. Ele era ministro do Vargas, dizem que apenas traduziu a Constituição polonesa. E também polaca era o apelido que se dava para as prostitutas do Rio de Janeiro daquela época, né? Algumas delas de origem eslava ou alemã. Então era uma constituição prostituída, né? Porque ela não passou pelo voto popular de representantes, né? Ela não foi promulgada, ela foi outorgada, né? Outorgada, imposta. Tá? Aqui as características, né? Unitarismo, as bandeiras dos estados, inclusive, deixaram de existir, só existia a bandeira do Brasil. Autoritarismo, né? Com o poder se concentrando nas mãos de Vargas, sem Congresso Nacional funcionar, sem eleições, né? E o Vargas administrando tudo. E o antiliberalismo, quer dizer, você não tinha aí as garantias liberais da justiça, da defesa, do contraditório, né? Enfim, um governo muito fechado. Também durante Vargas nós temos aí a nacionalização da economia através, ou pelo menos o discurso, né? Através da criação da CSN, que nós vimos também que isso aí cabia como tarefa do Estado, né, naquela divisão, né? Então, investir bastante. Aqui é o Vargas com o Franklin Delano Roosevelt, né? Que esteve aqui no Brasil, que é o Vargas ao lado dele, dentro da famosa política da boa vizinhança, né? Olha lá, política da boa vizinhança. Os americanos, então, nos ensinam aí a construir a CSN, né, a fabricar aço. No início, até 42, a guerra começou em 39, 40, 41. Até setembro de 42, o Brasil estava neutro.
na Segunda Guerra Mundial. Era o chamado duplo jogo de Getúlio Vargas, né? Duplo jogo de Getúlio Vargas. Aí o Brasil assina o Tratado do Rio de Janeiro e passa ao Estado, por força da entrada dos Estados Unidos na guerra, o Brasil passa ao estado de beligerância contra os aliados, contra o eixo. E, finalmente, em 44, ainda com afundamento de navios na costa brasileira, né, navios brasileiros por submarinos alemães, nós entramos na guerra ao lado dos aliados em 44. Tá? Aqui, os investimentos em infraestrutura, né? A hidrelétrica de Paulo Afonso, lá no Rio São Francisco, né? Que dá origem aí à Companhia do Desenvolvimento Energético do Rio São Francisco, né? A Codevasf, né? A Fábrica Nacional de Motores, a FENEME, né? Então, investimentos no setor industrial nacional, né? A CSN, que nós já vimos lá em Volta Redonda, a FENEME fechou, tá? O sistema de geração de energia continua aí nas mãos do governo, na Eletrobras. A Siderúrgica Nacional foi privatizada. A Vale do Rio Doce, para exploração mineral, também foi privatizada, e vocês viram o que aconteceu lá em Brumadinho e Mariana, né? E, finalmente, a Companhia Brasileira de Álcalis, para fabricação aí do alumínio, tá bom? Então, a expansão da indústria de bases, né? Indústria de bases, tá? Bem, por que acabou o Estado Novo? Primeiro, porque o Brasil foi lutar na Segunda Guerra Mundial, então, primeiro com a beligerância, depois com o envio de tropas em 44, lá para a Itália, né? O Brasil foi lutar contra ditaduras fascistas, sendo que aqui dentro do Brasil havia uma ditadura de caráter claramente fascista. Era uma contradição. Também, né? Também havia lá um problema interno. O exército brasileiro, digamos assim, modernizado pelos Estados Unidos, até por conta desse acordo militar para mandar o Brasil para a guerra, não entendia muito, não via com bons olhos, né, essa contradição, tá? Aí o Vargas começa a sofrer uma dupla oposição externa dos norte-americanos e interna da sociedade civil. Só que essas duas aqui, ó, somadas, tá? São inimigos poderosos: Exército, Estados Unidos, sociedade civil brasileira, tá? Então, acabou a guerra, o Vargas virou ameaça à democracia, né? Ele já não era mais interessante para os Estados Unidos, ainda mais com as tendências nacionalistas do governo dele, que eram vistas como simpáticas ao comunismo internacional, dentro do novo contexto da Guerra Fria. E, além disso, os americanos queriam recolocar o Brasil no seu lugar, né, de quintal dos Estados Unidos, dentro do novo status quo. Muitos empresários entreguistas, né, que queriam fazer negócios com os Estados Unidos, classe média, sempre golpista no Brasil, e políticos, tá? Inclusive a classe média, horrorizada com a corrupção no governo Vargas e tal, se beneficiou e agora virava as costas para Getúlio Vargas. Elas querem, então, redemocratização. O que o Vargas faz? Tudo bem, eu saio do poder. Deixa o poder em 45, mas antes de sair, organiza a saída dele. Ele cria partidos políticos com quem simpatiza com ele. Olha lá. Ele cria, primeiro, o PSD com os ricos de Vargas, né? Latifundiários, industriais, que apoiaram e que ganharam muito dinheiro durante o período Vargas. Tá? Cria o Então, esse aqui, ó, o Vargas criou, e esse aqui o Vargas criou, com os pobres do Vargas. Né? Então, esses dois partidos são partidos varguistas. Até por mimetização, né, e por falta de opção, o Partido Comunista Brasileiro também passa a apoiar Getúlio Vargas. Então, essas forças todas aqui
direta ou indiretamente, discretamente ou abertamente, estão apoiando Getúlio Vargas. Na oposição está a UDN, União Democrática Nacional, que é uma junção de conservadores, entreguistas, pessoas mantidas pelo capital estrangeiro, né, que usam o discurso do moralismo, do combate ao comunismo para tentar se manter no poder. Então, quando o PSD e o PTB estiverem juntos, tá bom? O Vargas vai vencer. Quando o PSD e PTB se separam, a turma do Vargas perde, né? Aí, então, ainda para tentar ganhar tempo, Vargas cria uma campanha, ou estimula uma campanha chamada de queremismo, tá? Então, era o povão, que não se alinhava necessariamente com nenhum partido político, né? Fazendo manifestações de rua, dizendo que queria Getúlio Vargas, queremismo, queremos Vargas, né? Vargas, olha aí, com Constituição. Então, a permanência de Vargas no poder com uma nova Constituição, tá? Isso aqui era mais para ganhar tempo, né? Para que Vargas pudesse organizar a saída dele do poder, indicar um sucessor, que foi o que ele fez. Ele indicou para sucedê-lo o Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, que acaba sendo o presidente de 46 a 50, candidato pelo PSD. O próprio cara que derrubou Vargas, Vargas apoiou para ser candidato à presidência da República, né? Aqui só um detalhezinho, né? Lembrar que o rádio era um meio de comunicação em massa dessa época, junto com o cinema. Mas ainda nas casas das famílias era o rádio, né? Como até pouco tempo atrás era o televisor, hoje em dia talvez aí a internet, né? Sei lá. Mas nas casas de todo mundo tinha rádio, né? As pessoas acompanhavam radionovela, né? Então, essas séries que vocês assistem no Netflix, só que sob a forma de radionovela, programas de auditório transmitidos pelo rádio, né? A rainha do rádio, o rei da voz, concursos de calouro, muitos caras que depois foram para a TV começaram aqui, como o Silvio Santos, por exemplo, né? Ainda está vivo, né? A Hebe Camargo já morreu, também começou aqui, né? Raul Gil, enfim, essa turma toda aí, os mais ligados ao povão, começaram, e velhos, começaram no rádio, tá? Na época do Vargas, então, graças à penetração aí do rádio, ele cria a Hora do Brasil, que hoje em dia chama-se A Voz do Brasil. Essa tragédia foi criada no tempo de Getúlio Vargas. 1 hora seguida, todos os dias, em rede obrigatória, transmitindo informações do governo. Já na época, esse programa A Voz do Brasil, ou A Hora do Brasil, era chamada de o Fala Sozinho, porque quando começava a tocar a música dele, tan, tan, tararam, são os primeiros acordes da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, as pessoas desligavam o rádio, né? Então, transmitia para ninguém aí a voz do Brasil, como é até hoje, né? Hoje em dia ele ainda pode ser transmitido em horários alternativos, né? 3 da manhã, quando não tem ninguém ouvindo. Bem, aqui então era obrigado a falar o português culto, né? Nesses programas de rádio, em todos eles, era obrigatório que se falasse a norma culta. Então, senhores ouvintes, esta é a sua voz do Brasil, tal. Você não podia falar como o povo fala, bom? Olha, sambas exaltando o papel do trabalho e, de preferência, o papel do Estado Novo. Quando o cara falava bem do governo, ele recebia apoio. Quando ele falava mal do governo, ele era preso. É o chamado mecenato seletivo de Getúlio Vargas. Bom, primeiro exercício, a bandeira do Brasil. Olha lá, bandeira do Brasil. Discurso do ministro da Justiça, Francisco Campos. Aquele da Constituição. Bandeira do Brasil é hoje a única. Não tinha mais as bandeiras dos estados. Né? A centralização, né?
hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Importante lembrar que a presença de Vargas era forte, por exemplo, nas cartilhas, né? Cartilha das crianças irem para a escola. Então a lição lá com a letra G era G de Getúlio, né? Ele com as criancinhas e tal. Nas salas de aula do Brasil havia sempre uma foto do Getúlio Vargas e a bandeira do Brasil. Nas casas das pessoas tinha também foto do Getúlio Vargas, né? Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram, desta vez com determinação, de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Então, discórdia, crítica, não podia, né? O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa, então, a práticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersos ou dispersivos, né? É a centralização, da autoridade estatal nas mãos do governo federal. Depois, a número 2, vamos lá. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso em seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico de que a coletividade brasileira era depositária, têm desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem seu patrimônio privado, um patrimônio que deve aí ser comum a todos os povos. A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, SPAM em 37, então é para reunir o patrimônio histórico e deixá-lo sob controle do Estado. Foi orientado por ideias como descritas no texto, que visavam, então, resguardar da destruição obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas e não deixar cair na mão de particulares, né, de colecionadores particulares. Isso se insere no contexto da centralização nas mãos do governo de Getúlio Vargas, de toda a autoridade. Era tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Por isso, a alternativa que nós temos aí. Bem, então, pessoal, essa é a aulinha sobre o Vargas e sobre a industrialização, que coincidiram, né? Amanhã, 7 horas, a aula sobre meio ambiente. 7 horas, aula sobre geopolítica ambiental 2, muito baseada naquele trabalho que vocês já fizeram. Boa parte me entregou, um ou outro ainda não, né? Paciência. E depois, na quarta-feira, nós temos aula de História Geral sobre Primeira Guerra Mundial. Tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, sem liçõezinhas de casa, tá? Não precisa fazer hoje, não. De hoje, não. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, aí a gente faz. Tchau, tchau.